Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas, a versão mais comum, que é decorada aí. Esse texto, eu pensei nele quando a gente bolou essa ideia de caminho estreito, né? Me veio na mente esse texto. Tanto o caminho estreito quanto esse texto fazem parte de um texto muito especial da Bíblia, Mateus 5, 6 e 7. Quem sabe o que é Mateus 5, 6 e 7? Sermão da montanha. Eu ouvi uma voz falando, misericórdia. Vou fazer de conta que vocês não sabiam, eu vou falar de novo. Quem sabe o que fala Mateus 5, 6 e 7? Ó, vocês estão crentes mesmo, hein? Estou vendo, estão estudando a Bíblia. Beleza, Sermão da Montanha. Sermão da Montanha é um clássico da Bíblia, é uma parte praticamente mítica da história, onde Jesus chega, depois de ser tentado, e faz a maior pregação de todos os tempos, eu acredito. E eu me lembro, é até engraçado, se não fosse ridículo, que o meu discipulador, meu mestre, o mito Salomão, chegava no meu discipulado e falava assim, o que você acha da gente decorar o Sermão da Montanha? E eu falava assim, legal. Aí eu começava a ler o Sermão da Montanha. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se deles os discípulos, ele passou ensinando, dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque serão consolados. Cara, eu fiquei cansado desse trem, falei assim, não quero, negócio ruim. Não gostei, desanimei no meio, ignorei o meu discipulador, não decorei o Sermão da Montanha e falei assim, não vou perder tempo com isso, tenho mais coisa para fazer, tem mais coisa legal na Bíblia para eu ler. E ele insistiu comigo dizendo, olha, se você pensar em reino de Deus e que nós vivemos no reino de Deus, se o reino tem uma constituição, o Sermão da Montanha é a constituição do reino de Deus. Falei, muito bacana, mas não vou ler do mesmo jeito. Até que um dia, o pastor Douglas, que estava aqui ontem, para quem viu, trouxe no culto de jovens uma pregação, pôs no telão ali, Juliano Som, do livro Estrada Orar, pregando um texto que faz parte também do Sermão do Monte, e aquele cara pregou, mas ele pregou com tanto amor, com tanta vontade, ele pregou de um jeito assim, ele leu o texto e ele pregou, que eu olhei e falei assim, cara, parece Jesus falando, embora eu nunca tivesse visto Jesus falando, eu acredito que devia ser daquele jeito, eu acredito que quando Jesus fez esse sermão, quando Jesus falou essas palavras, deve ter sido parecido com o que o Juliano Som fez, e eu falei assim, nossa, eu preciso estudar esse negócio, mas é burro, né? O discipulador já tinha falado para ele não deu ouvidos ao discipulador, e aí, depois de uma pregação, depois de muito tempo que ele perdeu, ele volta para o Sermão do Monte. E eu comecei a me apaixonar por esse texto, e eu comecei a ler ele algumas vezes, ainda não decorei, pretendo decorar, eu sou ruim de decorar, mas eu pretendo decorar ele ainda, mas é um texto que fala muito no meu coração. Sempre que o adolescente me pede um conselho, fala alguma coisa, ou nas coisas que eu tenho vivido, sempre tem uma lição aqui no Sermão da Montanha que a gente pode utilizar. Tá? E esse sermão, ele me deixa uma pergunta no ar, porque ele fala sobre o reino de Deus, ele é a constituição do reino de Deus, e eu fiquei com uma pergunta, eu queria dividir essa pergunta com vocês. E a pergunta é, como estabelecer o reino de Deus nessa terra? Jesus fala, buscai primeiro o reino de Deus. Jesus, quando envia os discípulos, ele fala, pregai que é chegado o reino de Deus. Jesus manda pregar o evangelho do reino. Jesus conta parábolas dizendo, o reino de Deus é isso, o reino de Deus é aquilo. Mas afinal, como que eu estabeleço o reino de Deus nessa terra? O que eu, Tiago, posso fazer para estabelecer, para ajudar esse reino a ser implantado nessa terra? Mas antes de falar sobre isso, eu gosto sempre de conversar com os adolescentes sobre as coisas atuais, sobre o que está acontecendo no mundo, e algumas notícias me deixam um pouco tenso, outras me fazem pensar, e eu gosto de conversar para saber quem está antenado, para saber quem vê notícias, para saber, ler jornal não existe mais, né? Mas quem vê notícias na internet, quem está antenado, e eu gosto também de trocar uma ideia para saber quem está estudando, quem vai na escola não para passear, nem para fazer bagunça, mas que vai para estudar. Então, antes de entrar na minha palavra especificamente, eu queria dividir
com vocês, compartilhar com vocês e saber quem está ligado nas coisas. Então eu queria perguntar se alguém já ouviu falar na PEC 1233, a PEC da retomada. Quem já ouviu falar? Levanta a mão. Deixa eu ver. Vou contar quantos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ronaldão, isso aí é mão? O que é? Você está fazendo assim? Está espreguiçando só. Então tá bom. Tem uns 12, 13 aí que já ouviram falar na PEC da retomada. PEC, mais um. PEC é proposta de emenda constitucional. Quando a gente quer mudar alguma coisa no país, ou quando a gente quer tomar alguma atitude no país, é feita uma PEC. Alguém sabe quem é esse cidadão aí? Quem? Não sabe? Ninguém sabe quem é esse cara? Nem os velhos? Ninguém? Nem minha mãe? Minha mãe, fala aí. Renan Calheiros, obrigado, mãe. Por isso que eu sou um homem culto, porque eu tenho uma família que me ensinou as coisas. Renan Calheiros, aí ó. Antes você não sabia, agora eu falei o nome dele, você fala que ele é ladrão. Renan Calheiros, o que ele é? Quem sabe o que ele é? Presidente do Senado. Ele é o cara, velho. Beleza, pode passar. Agora, valendo uma camisa do Ataque Team, essa bandeira é de qual país? Fala alto. Eu não ouvi. Nova York. Eu imaginei ouvir alguma coisa tipo Turcomenistão, assim, mas Nova York eu não pensei. Fala, Ronaldão. Da Síria. Boa, boa. Quem mais? África. Afeganistão. Israel. Não. A minha mãe vai ter um infarto ali. Minha mãe adora Israel. Estados Unidos. Não. Escócia. Não também. Bolívia. Não também. Viu, para quem falou que essa bandeira não existe, ela existe sim, tá? Deixa pra lá, vocês não querem ganhar a camisa do Ataque Team, não tem problema, passa a próxima. Vamos lá, vamos falar de história um pouquinho, pessoal? Como não? Lógico que sim. Nós vamos falar de história. Reino Unido, Brasil, Portugal. Para quem não sabe, um dia o Brasil, enquanto colônia de Portugal, recebeu a elevação à categoria de Reino Unido. Mas, para ficar mais bonito, Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Que eu não sei até hoje o que é o Algarves, mas Portugal e Brasil eu conheço. Então, o que aconteceu? Dom João IV era o rei de Portugal. Quando Napoleão Bonaparte, quando vocês ouviram falar em Napoleão, levanta a mão. A maioria. Napoleão Bonaparte começou a conquistar a Europa. Então Napoleão começou a conquistar a Europa, foi conquistando, foi arrepiando a galera lá. Dom João IV ficou com medo, falou assim, quer saber, amigão? Eu vou vazar, vou para o Brasil, eleva o Brasil para reino, o Brasil tem riqueza, o Brasil tem um clima legal, dá para a gente viver bem aqui, vamos mudar com a família real para lá, e a gente governa de lá, e vamos ver o que sobra para nós depois que Napoleão for embora. Beleza. Em 1815, Dom João IV elevou o Brasil à categoria de Reino Unido, junto com Portugal, o Brasil passou a fazer parte do reino, não mais como colônia, mas como um reino. Pode passar. E hoje, em 7 de setembro, nós comemoramos o quê? Nossa Deus, que vergonha. Eu vou repetir. Hoje, 7 de setembro, nós comemoramos o quê? Independência do Brasil. Esse é o quadro clássico de Dom Pedro I, proclamando independência ou morte. Isso aconteceu em que ano? 1822. Lógico, está escrito ali, né? Brincadeira, eu devia ter colocado errado. Eu devia ter colocado uma outra data, vocês iam cair, certeza que eu caí. 7 de setembro foi comemorada a independência. O Brasil se separou de Portugal e virou um reino sozinho, ok? Então valendo mais uma camisa do Ataque Team. Qual território português ficou? Tá faltando um ali, acho que, né, o Data Show, não sei o que aconteceu, comeu, vai.
Qual o território português que ficou como o reino do Brasil? Valendo mais uma camisa. Fala. São Paulo. Não, São Paulo já era Brasil. Não, presta atenção na pergunta. Eu vou perguntar de novo, vocês não entenderam a pergunta. Portugal era um reino, Portugal tinha conquistado vários lugares no mundo, colonizado vários lugares, dentre eles o Brasil. Quando o Brasil se separou de Portugal, qual dessas partes do reino, além do Brasil, ficou com o reino brasileiro? Levanta a mão. Inglaterra, não. Bahia já é o Brasil. Estou falando fora o Brasil, ó. Você falar Recife, Bahia, São Paulo, é Brasil, tá? O Recife fica no Brasil, a Bahia fica no Brasil, eu posso provar. África, Luanda, Holanda, não. Portugal, Espanha, não também. Argentina, não. Fala aí, irmão. Você mesmo, é. Lisboa, também não. Fala aí. Como? Fala alto. Os imigrantes não são um território, né? São pessoas, né? Mas tudo bem, valeu a tentativa. Itália? Não também. Estados Unidos. Viu, vocês faltaram na aula de história, né? Quem aqui já passou da 8ª série? Levanta a mão. Nossa, que vergonha, eu não vou nem perguntar mais. A culpa é do professor, eu estava esperando essa resposta. A culpa é do professor que não ensinou. Fala aí, irmão. China? Não. Chile? Também não. Angola? Na trave. Pode passar. Cabo Verde, gente, pelo amor de Deus. Cabo Verde foi o território que foi anexado ao Brasil. Cabo Verde tem 10 ilhas. Presta atenção, eu estou falando aqui. Oh! Cabo Verde foi anexado ao Brasil. Cabo Verde, passa aí. Por que Cabo Verde ficou com o Brasil? Presta atenção na localização geográfica. Eu pus um mapa mundi ali, que está meio mundi, mas está mundi. Cabo Verde fica próximo à África. Por que Portugal não quis Cabo Verde? Cabo Verde são ilhas vulcânicas e não tem tesouro lá. Portugal só queria explorar, não tinha nada de bom. O Brasil falou, opa, eu quero. Por quê? Porque o Brasil está distante da África, ele poderia fazer comércio de negros ali na África, com uma base em Cabo Verde, e poderia levar suas mercadorias para a Europa, sua madeira, seu ouro, as suas coisas. Então, para o Brasil, foi interessante ficar com Cabo Verde. Para Portugal não foi, então o Brasil instalou um porto de comércio próximo à Europa e à África, ok? Pode passar. Enquanto colônia do Brasil, Cabo Verde tinha uma população de portugueses, brasileiros e africanos, óbvia com maioria de africanos, mas brasileiros e portugueses fizeram a colonização lá. Religião oficial de lá era católica, porque nós viemos de uma origem católica e implantamos essa religião lá. A língua oficial lá era o português. E a cultura assemelhava-se ao Brasil, tanto na música, moda, costumes, até pelo gosto do futebol. A economia é baseada na pesca, era baseada na pesca e no turismo, e não vou falar o nome, é só a moeda oficial, beleza? Beleza? Isso, aê, beleza. Agora um momento triste, um momento de ingratidão. Mesmo após o Brasil... O que eu escrevi aqui? Levar pode cultura... Poder, exatamente, muito obrigado. Mesmo o Brasil levando poder, cultura... não faz isso, eu estou lendo lá, arruma depois. Todo mundo já viu, está errado? Depois de levar poder, cultura, progresso para Cabo Verde, eles se aproveitaram do momento de uma crise política brasileira, que ocorreu na ditadura militar, e em 1970, Cabo Verde se declarou independente do Brasil. Como? Vocês estão vendo a fotinha ali, ó? Militarismo, o Brasil na pancadaria ali, ó, a população contra o exército e tudo mais. O Brasil com guerra interna, o que Cabo Verde fez? Vamos nos separar. Como o Brasil tinha muitos problemas internos para resolver, falou assim, ó, deixa do jeito que está, depois nós resolvemos essa parada aí.
Não foi isso que os militares falaram, mas foi o que aconteceu. E aí eles voltaram às origens. O que aconteceu? Eles cortaram a comunicação com o resto do mundo, tá? Por isso a gente não tem muitas imagens mais de Cabo Verde, para poder mostrar para vocês. Eu peguei uns símbolos africanos aqui, para simbolizar que eles voltaram às culturas antigas deles. Então eles disputaram entre si como tribais, passaram a repudiar tudo que fazia parte do Brasil, voltaram a falar as línguas africanas de origem dele, e violência e barbaridade se espalharam pelas ruas. E o governo paralelo que se instalou em Cabo Verde não fez nada para mudar essa situação. Por favor. Muito obrigado. Agora voltamos à PEC 1233. A PEC 1233, aqui ó, não dá para vocês verem, mas eu circulei ali, 5 de setembro foi o dia que eu peguei essa notícia no UOL, escrito aqui ó, relatório pede a votação urgente da PEC 1233 para a invasão de Cabo Verde. O que aconteceu, para quem não sabe, para quem não lê jornal? O Brasil quer retomar esse território, porque hoje nós temos poder econômico para poder sustentar um porto lá em Cabo Verde. O Brasil é um país emergente, produzindo bastante, querendo crescer, é um porto estratégico, mais uma vez próximo à África, mas principalmente próximo à Europa, para poder fazer comercialização dos seus produtos mais fáceis, ok? Pode passar. Pulou? Não? Então tá bom. Revolta dos palhaços, verdade ou sensacionalismo da mídia brasileira? Foi veiculado, para quem não sabe, eu peguei umas figuras para ilustrar, porque a gente não tem mais fotos lá de Cabo Verde. Foi veiculado na mídia que eles estão fazendo lá o que ficou conhecido como a revolta dos palhaços. Quando o povo de Cabo Verde ouviu dizer que o Brasil queria retomar o território, eles foram para as ruas e fizeram um protesto, que são contra o ataque brasileiro. Todos os cabo-verdenses, cabo-verdianos, cabo-canaveral, sei lá o que é, colocaram o nariz de palhaço e foram para as ruas para protestar contra o governo Dilma, contra o governo brasileiro. Para quem? Quantos sabem aqui que a Dilma foi para a reunião do G20? Levanta a mão. Depois que eu falei também, todo mundo sabe, né? Se eu falasse que era do G17, você levantava a mão também, né? Tudo bem. A Dilma conversando com o Obama ali. Por quê? O que aconteceu? Quem ficou sabendo que o Obama espionou o Brasil? Levanta a mão. Ia ferver, não ia? Ó, a Aninha não sabia, fica assistindo só Carrossel, não vê notícia. Tá vendo? Eu falo para você. Ó, notícia de 5, nem eu estou enxergando que dia que é. 6 ou 5 de setembro? 5 de setembro também. A Dilma conversa com o Obama. O que aconteceu? O Obama ficou em maus lençóis com o Brasil devido à divulgação daquela história da espionagem, ok? O que a Dilma se aproveitou para fazer? Trocou uma ideia no pé do ouvido do Obama ali, falando assim, ó, seguinte, eu vou invadir Cabo Verde, eu não quero ninguém metendo o bedelho, eu vou retomar o território era meu, e eu vou retomar porque é importante para o Brasil ter esse território. E aí? Você teria coragem? Volta lá que eu não li o texto de baixo, né? Boa. A Dilma não gostou do protesto e declarou, frase da Dilma no G20, quem viu o jornal, quem viu, acessa a internet aí, frase da Dilma, viemos para trazer a paz, mas quem estiver com o nariz de palhaço será considerado inimigo e sofrerá as consequências. A Mônica está nervosa, que a Dilma parece a Mônica, né? A Mônica está nervosa. Beleza. E aí, você teria coragem? Até que ponto vale ser rebelde em Cabo Verde? Vamos fazer uma análise rápida aqui? O que você faria? Vamos lá, vamos analisar. O Brasil colonizou e proporcionou tudo de melhor, como saúde, educação, desenvolvimento econômico para Cabo Verde. O que eles ganharam com a separação? Liberdade? Vale a pena ser livre e perder tudo? Perder o progresso, perder a segurança, perder a paz? Vale a pena você se tornar livre, falar assim, ó, aqui é meu, eu vou fazer o que eu quero, mas eu vou ser assaltado, eu vou cair em maus lençóis, eu vou brigar, não vai ter polícia para me proteger, não vai ter médico nos hospitais. Vale a pena? Também acho que não. Bem, vamos aguardar as próximas notícias. A Dilma disse que enviaria as
tropas para lá. Até o Robson falou que a Força Nacional também vai se deslocar para cobrir a região da costa brasileira, porque como eles vão enviar navios, se eu não me engano, 1/8 da frota brasileira vai ser enviada para cercar as ilhas, né? Para que se mantenha também o território resguardado, mas Cabo Verde provavelmente não tem força de resistência. Quem ficar com o nariz de palhaço vai tomar uma balada e o território vai voltar a ser brasileiro. Então, vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer, mas vocês não ganharam a camisa do Taquitim, foram reprovados, tá bom? Me perdoem aí, depois liga para a sua professora de história para contar o que aconteceu nesse vexame de hoje. Mas vamos continuar com a nossa história, vamos voltar para a Bíblia. Eu queria falar para vocês sobre o reino de Deus, tá? E vamos começar do começo. Abra sua Bíblia aí em Gênesis 1. Quem sabe falar o que está escrito sem ler? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre as faces do abismo ou das águas, não sei, das águas. Tem versão que é do abismo, tem versão que é das águas, por isso que eu, entendeu? Beleza, então o que está acontecendo aqui? Deus está criando o céu e a terra, ok? Se vocês morreram, vocês são cabo-verdense, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Fala como é que Deus criou o céu. Vocês leram o versículo, eu vou perguntar de novo, ver se vocês conseguem me responder. Fala como Deus criou o céu? Não. Eu vou responder para vocês, agora eu vou falar de novo e vocês respondem. Fala como Deus criou o céu? Obrigado, vocês estão espertos demais hoje. Fala como Deus criou a terra? Sim. Fala assim, ó. Fala que ela era sem forma e vazia. E depois, por todos os versículos, Deus vai descrevendo o que Ele criou. Então vai falar que Ele criou os bichinhos, plantinhas, coisinhas, tudo lá. Quando a terra ficou pronta, bonita, a bala, quando a terra ficou 0 quilômetro, Ele falou o quê? Vamos fazer o homem. O homem é o ápice da criação de Deus. Quando Deus decide fazer o homem, Ele fala assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O homem é um ser querido por Deus, o homem é um ser sonhado por Deus. Deus desejou criar o homem e Ele fez isso, sabe como? Com as próprias mãos. Deus modelou o bonequinho no barro ali, fez tudo no tchugurugudum bonitinho ali, depois soprou a vida e o homem surgiu. Para que Deus fez o homem? Para dominar sobre a terra. Versículo de número 26, abre aí comigo. 1:26, abre aí não, vocês já abriram, eu que não abri, né? Fiquei falando, não abri. Ainda bem que é difícil esse aqui. Versículo 26 diz assim, ó: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança de Deus o criou, homem e mulher o criou, e os abençoou e disse-lhes: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. O que Deus falou para a terra? Sujeitai, ou seja, terra, obedeça o homem que eu criei. Terra, esse homem que está aqui, que eu criei, é minha imagem e semelhança, uma cópia minha, para me representar nessa terra, obedeça. Ok? Todo mundo entendeu isso? Obrigado pelo sim, valeu, campeão. Gostei do seu sim, deles não. Vou falar de novo. Entenderam? Sim. Agora eu gostei do de todos, você inspirou a galera. Como assim? Vamos dizer que a ideia de Deus era mais ou menos essa que eu mostrei aqui de reino e tal, com Portugal, com colônia, com essas coisarias tudo. Deus criou o reino dos céus. E Ele quis fazer uma colônia para Ele. Fez a terra, e para colonizar a terra colocou um homem, segundo a sua imagem e semelhança, Adão. Então, Deus desejava que a terra fosse um reflexo daquilo que acontece no céu.
E todas as coisas boas que Deus já tinha aprovado no céu, ele gostaria que acontecesse nessa terra, e para isso ele incumbiu Adão de tomar conta da parada, ok? Mas o que aconteceu? Para quem não sabe, tinha um ser que já tinha sido expulso do céu. Satanás, o diabo, o capeta, ou qualquer coisa que você quiser chamar, ele foi expulso do céu. Presta atenção, olha para mim, não está ninguém olhando para mim, olha para mim, olha para mim, obrigado. Satanás foi expulso do céu, e ele não ficou feliz com isso. Então, ele armou uma armadilha para o homem, uma cilada para o homem. Deus tinha falado para Adão, para Eva, que eles podiam comer de tudo, menos de uma árvore, do fruto de uma árvore. Satanás chega para Adão e fala assim, para Eva, mas representando o homem, né, para Adão e Eva. Satanás fala assim, olha a sagacidade, porque diz que a serpente era a mais sagaz dos animais. Ela fala assim, olha, se você comer dessa fruta, você vai ser igual a Deus. Pause, ninguém se mexe. Ninguém se mexe. Tá bom, senta então. Pode sentar. Para tudo, olha essa frase. Satanás disse para o homem o quê? Se você quiser ser igual a Deus, come dessa fruta. O homem falou, que legal, você é igual a Deus, vou comer, demorou, já é. Comeu. Pause de novo. Ele já era igual a Deus. Deus já tinha criado ele à imagem e semelhança dele. Deus já tinha feito o homem com as suas próprias mãos, já tinha modelado o homem segundo a sua imagem e semelhança, tinha dado poder para o homem dominar sobre a terra. Ele já era igual a Deus. Sabe o que aconteceu quando ele comeu o fruto? Deixou de ser igual a Deus. Deixou de ser igual a Deus. Olha a mentira do diabo. Ele ofereceu para o cara uma coisa que ele já tinha, para tirar aquilo que ele tinha dele. E não é diferente do que ele faz para a gente hoje, sabe por quê? Porque hoje, o diabo chega para você e fala assim, olha, faz aquilo que você quiser. Não precisa fazer o que Deus quer, sabe por quê? Quem melhor do que você para saber o que você quer? Quem melhor do que você para fazer suas escolhas? O diabo não quer que você escolha as coisas dele, o diabo quer que você escolha as suas próprias coisas. Foi assim que Adão perdeu a capacidade, o domínio e o poder que ele tinha sobre a terra. Quando Adão fala, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer as minhas coisas, sabe o que ele faz com Deus? Manda embora. Fala assim, valeu Deus, obrigado, amo o Senhor, mas estou fazendo a minha aqui, pá. E a partir desse momento, Adão decide tomar o próprio caminho. Adão decide governar por si mesmo. Adão decide ser o seu próprio Deus e não ouvir mais ninguém. Mas Adão não tinha mais força para isso, porque ele tinha o poder e a autoridade dadas por Deus. Quando Deus vai embora, ele perde. E a terra fica livre. E quem se apodera dessa terra? Satanás. Satanás se apodera dessa terra. Por isso que ele é conhecido como o príncipe deste século. Por isso que essas hostes malignas são chamadas de principados e potestades. Porque eles tomaram essa autoridade, enganaram Adão e dominaram a terra. E sabe qual foi o primeiro ato do governo de Satanás? Quem sabe? Qual foi o primeiro ato do governo de Satanás? Quem sabe? Quem sabe? Eu ouvi, eu juro que eu ouvi. Fala alto! Assassinato, eu não sei o que foi isso. Assassinato, Caim mata Abel. Primeira coisa que aconteceu depois que o diabo assumiu o governo foi a morte. Porque até então o homem não morreria, mas ele passou a morrer. O homem não tinha doenças, passou a ficar doente. O homem tinha diversos benefícios, perdeu todos. E Satanás instaurou o seu governo e tem dominado o mundo e colocado os seus valores no mundo. Tudo que Deus tinha sonhado fica para trás. E hoje nós vivemos o resultado daquele dia, nós vivemos o resultado daquela escolha. E hoje os nossos valores são pautados naquela escolha. Os valores de Satanás,
passaram a ser os valores do mundo. E o que aconteceu? Sodoma e Gomorra, dilúvio, o mundo de hoje, Lady Gaga, sei lá o que mais. Aconteceu tudo isso. Mas Deus decide pôr o seu plano em prática de novo. Deus decide que era importante que a terra voltasse a ser uma colônia do céu, voltasse a pertencer ao céu, voltasse a ser dominada pelo céu. E o que ele faz? Envia o seu filho para morrer por nós. Mais do que isso, envia o seu filho, o rei dos reis, para estar nessa terra e para mostrar e para anunciar o que? É chegado o reino de Deus. Presta atenção, a parada agora vai ser diferente, porque tudo que vocês ouviram daqui para trás, tudo que vocês ouviram falar de Jesus para trás, são valores do mundo, mas eu, Jesus, vim para trazer valores diferentes. Mas a caminhada dele começa igualzinha a de Adão, sabe por quê? Abre aí em Mateus capítulo de número 4. No final, enquanto você abre Mateus capítulo de número 4, no final do capítulo número 3, quem sabe o que acontece? Quem sabe o que acontece no final do capítulo 3 de Mateus? Jesus é batizado. Quando Jesus é batizado, o que acontece? A pomba vem, pousa sobre sua cabeça, simbolizando o Espírito Santo. E o que mais acontece que é sensacional? Deus, o próprio Deus fala: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. É uma coisa que acontece todo dia, né? Quantos de nós já ouviu um bradar do céu aí? Ó, o Tiagão aí que domina a galera, pá, Deus falando. Quantos já ouviram assim? Ainda bem, né? Só foi aquele dia, cara. Deus marcou aquela data especial para fazer um negócio especial. Deus queria que todos que estavam ali soubessem: este é o meu filho amado. É difícil de você ver na Bíblia Deus falando claramente para os homens. Nesse dia, Deus parou tudo o que estava fazendo e falou: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. É marcante uma situação como essa ou não? Você acha que Jesus entendeu o recado ou não? Mateus capítulo de número 4. Jesus vai ser tentado. Qual é a pergunta que o diabo faz para Jesus? Se tu és o filho de Deus. Cara, Jesus tinha acabado de sair do rio, levantado ali, João Batista, um abraço tal, estou indo para o deserto, vamos dar um rolê, sozinho. Com aquilo no coração, com aquilo palpitando dentro dele: o meu pai me ama, eu estou tranquilo, eu sei o que eu vim fazer aqui, eu sei qual é o meu propósito. Qual é a pergunta do diabo? Você é filho de Deus mesmo? Você acha que você é filho de Deus mesmo? Tem certeza? Então por que está acontecendo isso com você? Por que você está com fome? Você é filho de Deus mesmo? Ah, então se joga daqui que seus anjos vêm te buscar. Prova para mim que você é filho de Deus. Jesus não precisava provar nada para Satanás. Sabe por quê? Porque o importante para ele era saber quem ele era, e saber quem ele era em Deus. E essa resposta não vem de dúvidas de Satanás, não. Essa resposta vem de ouvir a voz do próprio Deus falando com ele. E quando ele vem trazer o reino, ele traz muitos ensinamentos, e o primeiro deles, que eu queria falar para vocês, é esse. A primeira lição, anota aí se você puder. Jesus vem trazer o reino de Deus, e a primeira lição que ele nos ensina: eu tenho que saber quem eu sou em Deus. Jesus vive isso, Jesus mostra isso. Jesus sabia que ele era o filho amado. E a pergunta para você nessa manhã é: você sabe quem você é em Deus? Você sabe me dizer agora, se Satanás chegar para você e falar assim: você é de Deus mesmo? Por que você não tem um iPhone 7? Você é filho de Deus mesmo? Por que você não vai comer na churrascaria hoje, vai comer aqui na cantina? Você não é filho de Deus mesmo? Cadê o seu... O que mais que é chique aí? Fala aí alguma coisa. O quê? O tablet, é. Cadê seu tablet? Olha o meu tablet, olha o meu notebook. Isso aqui é um notebook, ó. Cadê? Mas você não é filho de Deus? Foi a mesma coisa que ele fez com Jesus, e a mesma coisa que ele pode estar fazendo com cada um de vocês.
Por isso é importante você saber quem você é para Deus. Sabe o que você é? Diga, eu sou filho. Eu sou filho. Eu sou filho. E por isso eu tenho parte nesse reino. Amém? Segunda lição que a gente aprende com Jesus. Para pertencer ao reino, é necessário nascer no reino. Vamos perguntar, alguém lembra de algum reino que existe até hoje? Fala aí. Não sabe. Algum reino até hoje? Inglaterra, boa. Como é que eu faço para ser um cidadão do reino inglês? Sério mesmo? Eu tenho que nascer na Inglaterra. Se eu nascer na Inglaterra, eu sou um cidadão do reino inglês, ok? E para eu ser um cidadão do reino dos céus, o que eu tenho que fazer? Nascer de novo. Em toda a pregação de Jesus, Jesus diz isso. É necessário que você nasça de novo. É necessário um novo nascimento. Um nascimento espiritual. Por quê? Porque o meu reino não é deste mundo, o meu reino é espiritual. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso morrer para mim mesmo. Eu preciso morrer para a minha carne. Eu preciso nascer de novo para que eu possa participar desse reino. Segunda lição que nós aprendemos, é preciso nascer de novo. Todo mundo me entendeu? Todo mundo está aqui, firme e forte comigo? Terceira lição que eu aprendo, todo reino tem uma língua própria. Vocês falaram do reino da Inglaterra. Que língua que eles falam no reino da Inglaterra? Inglês. No reino da Inglaterra se fala inglês. A Bíblia nos conta que nós seremos julgados pelas nossas palavras e a nossa fala nos denuncia. Quantos se lembram aqui de quando Jesus está sendo levado para ser crucificado? Pedro chega numa rodinha e tenta disfarçar que ele não era de Jesus. O que as pessoas falam para ele? A sua fala te condena. Sabe por quê? Porque no reino dos céus você tem que ter uma fala diferenciada. Você tem que ter um linguajar diferente. E eu não estou falando aqui de dizer, a paz do Senhor, varão valoroso, aleluia. Não, eu não estou dizendo disso. Eu não estou dizendo de costume cristão, de você chamar o outro de vaso, de varão, de irmão. Não. Eu estou falando de um comportamento da sua língua, de como você age, de como você fala, de quando você chega numa rodinha e as pessoas estão contando piada suja e da sua boca também sai uma piada suja para você ser da galera. É disso que eu estou falando. É de quando seu pai e sua mãe não vê, você está falando palavrão, postando besteira no Facebook, postando coisas que não agradam a Deus. Será que a tua fala hoje tem sido uma fala de um cidadão do reino dos céus? Ou a sua fala hoje tem sido de um cidadão do reino das trevas? Mas dá tempo de mudar ainda. Quarta lição que eu aprendo com Jesus. Nós temos que ser como fermento. Abra aí em Mateus 13:33, uma das parábolas que Jesus nos conta. Vai um pouquinho para frente aí, Mateus 13:33. Olha que sensacional o que Jesus fala. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. E parou aí. Jesus fez igual fez ontem, o Douglas falou ontem, né? Jesus contou uma parábola e falou assim, valeu, tchau, obrigado, um abraço, tudo de bom, beijo para vocês, para quem fica. Foi embora. Jesus falou isso e foi embora. Mas o que ele quis dizer? Por que o reino dos céus é como fermento? Nós vamos aprender hoje por que o reino dos céus é como fermento. Jesus queria nos ensinar algumas lições. Primeira lição que Jesus queria nos ensinar, humildade. Por que humildade? Porque o fermento é desse tamanhinho e a massa é desse tamanhão, mas o fermento desse tamanhinho atinge toda a massa. Humildade. Você pode ser pequeno, mas você pode impactar uma multidão. Segunda lição que eu aprendo, intrepidez, coragem, força. Por quê? Porque um fermento desse tamanho vai para cima da massa nervoso e faz ela ficar igual ele, com coragem, com vontade. É por isso que nós temos que ser como fermento. Porque você chega naquela rodinha da escola, ou você se contamina com ele, ou você sai fora.
Não, você tem que chegar lá abalando a rodinha, você faz a rodinha desmanchar, se for o caso. Você tem que ter coragem, tem que ter força, porque o reino dos céus é tomado à força, desde os dias de João Batista até hoje. Mateus 11, 12 ou 12, 11. Que mais que eu aprendo com o fermento? O fermento trabalha pacientemente. O fermento não se importa com o tamanho da massa, mas aos poucos ele vai tomando toda a massa, até a massa ficar cheia de fermento. Talvez a gente tenha começado o trabalho aqui com poucas pessoas, com poucos adolescentes, mas é um trabalho de paciência que pouco a pouco, o fermento que eles vão levando, vão trazendo mais, e essa massa vai se enchendo. Esse é o seu trabalho no reino de Deus. Quarta verdade que eu aprendo com o fermento, ele contamina e não é contaminado. Assim como o Douglas falou do sal ontem, falou assim, coloca o sal do lado do limão, o limão fica com gosto de sal, mas o sal não fica com gosto de limão. Coloca o sal do lado de alguma coisa, o sal não pega o gosto da coisa, mas a coisa pega o gosto do sal. A mesma coisa é com o fermento. É o fermento que vira massa ou é a massa que vira fermento? A massa que vira fermento. O fermento chega para influenciar a parada. O fermento chega para dominar. O fermento chega para estabelecer o reino. O fermento chega para fazer o que você tem que fazer aonde você foi colocado como fermento. Para ganhar, para vencer, para trazer as pessoas para Jesus. Quinta coisa que eu aprendo com o fermento ele cresce sob pressão e calor. Imagina se aquele pãozinho que a gente comeu de manhã fosse feito sem fermento, sabe o que ele seria? Uma bolacha. Mas você coloca ele sob pressão e sob calor, o que acontece com ele? Ele cresce. Muitos de vocês enfrentam pressão lá fora. Muitos de vocês enfrentam pressão sobre ser crente, sobre sexualidade, sobre não ficar. Mas nessa pressão, se você for fermento do reino de Deus, você vai ser fortalecido, você vai crescer, você vai influenciar. Amém? Quinta lição que nós aprendemos no reino de Deus. O reino de Deus é formado por território, e o território do reino de Deus são as pessoas. Repita comigo, o território do reino de Deus, só os vivos, tá? Os mortos não. O território dos reinos de Deus são pessoas. Do meu lado tem um território. Será que ele é de Deus? Só tem duas chances. Ou você é território do inimigo, ou você é território de Deus. E cada vez que você ganha uma alma para Jesus, você ganha um território para Deus trabalhar. Você ganha uma base de operação para o exército do céu. Você precisa disso. Você precisa ganhar almas e formar territórios para Deus. O reino de Deus só cresce com territórios. Não adianta eu dizer, essa igreja é de Deus, esse território, esse chão é de Deus. Não adianta, sabe por que não adianta? Porque essa pedra não vai falar, esse como é que chama? Piso, sei lá, não vai falar. Não vai adiantar de nada eu falar, esta é a igreja, é o templo, é a casa. Não adianta de nada. Se isso aqui não estiver lotado de pessoas comprometidas em levar a melhor adoração para Deus, se isso aqui não estiver lotado de pessoas comprometidas a ir lá fora e pregar o evangelho como Jesus ensinou, não adianta de nada. O território do reino dos céus são pessoas. Cada pessoa que você ganha para Jesus, você está aumentando o reino de Deus. Sexta verdade, os valores do reino são contrários aos valores do mundo. O mundo hoje, como eu já disse, vive as regras de Satanás. O mundo vive aquilo que Satanás nos ensina. E o que é isso? É vingança, é competição, é tudo de mal que existe no mundo. Agora Jesus vem e fala o quê? Ronaldão, vem cá, sobe aí. Vamos, mano, vamos. Vai desobedecer? Quer morrer? Porque quem desobedece à autoridade morre. Vem. Quer morrer? Quer morrer ou não quer? Não, então vem. Vem cá, você vai gostar. Ronaldão, vou te dar um privilégio que é para poucos. Dá um tapa na minha cara. Agora dá na outra. Agora chega também, né? Obrigado.
É isso, velho. Se fosse 6 anos atrás e fizesse isso comigo, eu dava um murro na cara dele. Eu ia derrubar ele 10 andares para baixo. Quer testar? Mas sabe o que aconteceu comigo? Sabe o que aconteceu comigo? Eu aprendi outros valores na minha vida hoje. Eu aprendi que o importante para mim é dar outra face. Jesus nos ensina que é fácil amar os meus amigos, mas é difícil amar os meus inimigos. O mundo fala que você deve odiar os seus inimigos. Jesus manda você amar os seus amigos. O mundo fala, se alguém te fez alguma coisa, vai lá e se vinga, e faz pior para ele. Mas Jesus fala, se alguém fizer alguma coisa para você, dá outra face. Se alguém te mandar ir uma milha, vai 2. Se alguém te pedir uma capa, dê também a túnica. Os valores do reino de Deus são outros valores. Fala para o seu irmão do seu lado aí, ó, você precisa começar a viver esses valores. 7ª lição. Jesus diz, não ajunteis tesouros na terra, mas ajunteis tesouros no céu. Jesus nos dá vários exemplos na Bíblia. Jesus fala da parábola do rico insensato, aquele que fala assim, nossa, como eu sou legalzão, eu tenho tanta coisa aqui, tenho tanta colheita, que eu vou derrubar o meu celeiro e vou fazer outro celeiro. E Jesus fala assim, tolo, hoje mesmo vão te pedir a tua alma, e você não sabe quando a sua alma vai ser pedida pelo Senhor. O Douglas falou ontem, ele ilustrou, que a cada dia nós estamos um passo mais perto desse dia. Nós não sabemos, pode ser agora. Tolo, não ajunte tesouro nessa terra. O Douglas deu exemplo ontem também, do jovem rico. Chegou para Jesus e falou, Jesus, o que eu preciso fazer para te servir? Jesus respondeu para ele, vende tudo que você tem e me segue. Mas aquele preço foi alto demais para aquele jovem. Sabe por quê? Porque ele era dominado pelas coisas desse mundo. Eu não estou falando para você que você não pode ter iPhone, que você não pode ter iPad, não estou falando que você não pode ter um tênis de marca, uma camiseta de marca, eu não estou falando isso. Eu estou falando para você que isso não pode te dominar. Isso não pode ser maior que Jesus. E se hoje Jesus falasse para você, vende seu celular e dá dinheiro para os pobres, o que você faria? Você viveria sem celular? Tem gente que morreria. Infelizmente hoje os valores estão invertidos. É mais importante as coisas do que as pessoas. Você vê uma pessoa do seu lado passando fome, passando necessidade, e você olha no iPhone para ver quantas pessoas morrem no Brasil hoje e não faz nada. Os valores estão invertidos. Nós não podemos ajuntar tesouros nessa terra. Temos que ajuntar tesouros no céu. Eu gosto muito de uma ilustração do Douglas, que se refere a pessoas como agências bancárias do céu. Pessoas são agências bancárias do céu. Quando você deposita alguma oferta para um mendigo, você não está dando para aquele mendigo, você está depositando no céu. Quando você alimenta uma pessoa necessitada, quando você faz algo bom para alguém, você está acumulando tesouros no céu. E tem uma notícia boa para você, lá não tem ladrão para roubar o que você acumulou. 8ª lição, não se preocupe com as coisas dessa vida. Jesus nos ensina que Deus cuida de nós, foi o primeiro versículo que eu li, vamos ler de novo lá. Mateus 6, 33. No 25 ele fala assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais importante que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E depois ele vai falar, olhar para os lírios dos campos, eles não tecem, nem enviam, não faz nada, mas nem Salomão com toda a sua riqueza tinha a beleza que eles têm. E Jesus finaliza com o versículo que eu li, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, que eu me referi agora, alimentação, moradia, comida, casa, tudo, vos serão acrescentadas. Por que eu estou preocupado o que a minha mãe vai fazer de almoço? Por que eu estou preocupado se eu vou ter o que eu comer na janta? Se Deus disse que todas estas coisas me seriam acrescentadas. Por que eu não perco o tempo, ou melhor, por que eu não ganho tempo empenhando meu coração em outras coisas? Por que eu não vou evangelizar?
Por que eu não me preocupo com as coisas do reino de Deus e deixo essas coisas tranquilas? Porque Deus disse, e Deus não mente, que Ele vai fazer para nós. Não vai nos faltar nada se a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nona lição: o perdão não é um sentimento, mas é uma decisão. Quando alguém te machuca, te magoa, eu fiquei triste quando o Ronaldão deu um tapa na minha cara, mas eu não estou sentindo de perdoar ele. Não é sentimento, é decisão. Sabe por quê? Jesus manda a gente perdoar, e Ele diz no final do Pai Nosso, vamos ler aqui, final do Pai Nosso, Ele diz assim, se porém não perdoardes os homens, verso de número 15, Mateus 6,15, se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Aí eu falo um negócio para você que talvez você não saiba, você vai aprender agora. O perdão de Deus por nós, conseguido por Jesus naquela cruz, é o que nos limpa, nos torna puro e nos dá a capacidade, o acesso de chegar ao céu. Se você não perdoar, Deus não vai poder te perdoar, e sujo, você não entra no céu. Jesus diz: perdoe para que o meu Pai também perdoe vocês. Mais do que isso, sabe o que Jesus fala? Perdoe 70 vezes 7. Não é assim, a hora que o Ronaldão deu o primeiro até perdoava, mas a hora que ele deu o segundo, não. É até 70 vezes 7. O Senhor nos ensina a ter valores diferentes, valores do reino. Última lição é a oração do Pai Nosso, mas essa merece uma pregação só para ela, então não vou nem explicar. Eu só vou ler para vocês, para que vocês entendam. E diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como é no céu. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Que oração maravilhosa, que oração poderosa, que ensinamento grandioso o Senhor nos deixou. Merece uma pregação só para isso. Eu não vou poder falar com vocês hoje sobre isso, mas eu vou deixar a frase que tem marcado o meu coração para que vocês possam pensar nisso durante os próximos dias. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que o Senhor possa fazer em nós a vontade dEle, como Ele já tem feito a vontade dEle no céu. Mas Ele nos dá o poder de escolha. Ele nos dá o poder da decisão. Será que como Adão, eu quero o que é melhor para mim? Ou será que como Jesus, eu sei que Deus tem o melhor para mim? É você quem decide. Quando Jesus sobe aos céus, depois dessas lições, teria muitas outras, né? Jesus nos deixou aí, em 3 anos de ministério, Jesus nos deixou muitas lições. Eu peguei 10 só para a gente ilustrar aqui. Ele sobe aos céus e Ele envia quem? Quem que Ele envia para nós? Vocês morreram de fome? O Espírito Santo, conhecido como Consolador. Jesus envia o Consolador para nós, e Ele fala assim: olha, eu estabeleci o reino dos céus, e agora eu estou colocando para vocês, como vocês são minha colônia, assim na terra como no céu, eu coloquei para vocês um governador, e ele vai guiar os passos de vocês, para que a gente se encontre lá na frente no céu. Esse governador se chama Espírito Santo, e Jesus nos dá a capacidade de colocar esse governador, não só para governar o reino, mas para governar as nossas vidas. Você sabia que todo país que teve colonização, quando eles enviavam um governador para aquele lugar, quem construía a casa não eram os colonos? Quem construía a casa era o povo do reino. Sabe por quê? Porque eles faziam igual é feito no reino, com a arquitetura do reino. Você é templo do Espírito Santo, e sabe quem te fez? Não foram homens, não. Deus, com suas próprias mãos te fez templo do Espírito Santo, para que Ele pudesse habitar dentro de você, para que um cidadão do reino, o Espírito Santo, que é de lá, pudesse morar dentro de você. Deus te fez com suas próprias mãos, e hoje Ele mora dentro de você. O que o governo precisa ter, para ele ser estabelecido? 2 coisas principais:
poder e cultura. Quais são esses valores no reino de Deus? No reino de Deus, o poder são os dons que Deus me dá para trabalhar para Ele. São os dons que Deus dá para que a gente possa estabelecer o reino dEle. Por exemplo, Deus me deu um dom de cantar. Eu canto demais. Não, brincadeira, Deus não me deu o dom de cantar. O pessoal sofre comigo, mas eu gosto de cantar, eu canto mesmo assim, judio do ouvido deles mesmo assim. Senhor, aleluia. Aleluia. Deus deu o dom para cada um é importante, cada um é especial, cada um sabe o que tem que fazer para o reino. Uns têm um sorriso maravilhoso e recebem as pessoas lá na porta com um sorriso. Outros não têm um sorriso tão legal assim, mas nos ajudam a fazer as mesas. Outros vêm aqui para pregar, e outros vêm aqui para tocar, e todos eles têm igual importância para Deus. Todos eles foram escolhidos para usar os seus dons e talentos a serviço do reino de Deus. Deus nos dá o poder de servir ao reino com as nossas qualidades, com a qualidade que Ele deu para mim e para você. Segunda coisa que nós precisamos ter no reino é a cultura. E somente com a cultura o reino vai dar certo. E qual é a cultura do reino de Deus? Eu vi uma ilustração que falava que a cultura do reino de Deus era simples assim: fruto do Espírito. E resumiu tudo. Por quê? Porque a cultura do céu é assim: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Esses valores têm que estar dentro do nosso coração. Esses valores têm que formar o nosso caráter. Para quê? Para que eu possa imitar aquilo que é feito no céu. No céu é assim, cheio de amor. No céu é assim, cheio de alegria, cheio de paz. Aqui na terra também pode ser assim, se eu fizer isso acontecer. Amém? Nossa, agora vocês morreram mesmo, hein? Agora, nesse último amém aí, nem o meu campeão ali me ajudou. Vou falar de novo, para vocês me darem a oportunidade aí, tá? Não. Nós precisamos ter até errei. Depois o Wesley edita aqui. Nós precisamos ter o poder e a cultura do reino de Deus, amém? Amém. Sensacional, sensacional. O Espírito Santo vai nos ajudar a ser como Jesus, estabelecer o reino de Deus nessa terra. Nós temos que entender, como Jesus falou, que nosso reino não é daqui, nosso reino é do céu, mas nós estamos aqui, como reis e sacerdotes dele, como representantes, como embaixadores desse reino. Nós estamos aqui para representar o reino de Deus. Sabe como Jesus fazia isso? Sabe como ele representava o reino de Deus? Simples assim. Ele chegava num lugar que tinha 5.000 pessoas famintas, e ele falava: opa, no céu ninguém passa fome, por que vai passar fome na terra? Então tá bom, vai, multiplica o pão aí, come todo mundo, beleza? Beleza, porque aqui é reino do céu. Sabe o que Jesus fazia? Jesus chegava nas casas e tinham muitos endemoniados, ele falava: opa, demônio? Demônio no céu não, irmão, aqui não, sai todo mundo, vai embora, vai para os porcos, vai para onde tiver que ir, aqui é reino dos céus. Jesus chegava num lugar que tinha gente que precisava de cura, cegos, coxos, sei lá o que mais. Ele falou assim: cego? Não, o céu não tem cego não, o céu todo mundo vê, abre os seus olhos e veja agora. É assim que você estabelece o reino dos céus. É esse poder e essa autoridade que Deus deu para cada um de vocês estabelecer o reino dos céus. Ah, Tiago, mas eu nunca multipliquei o pão. Você pode dividir o seu pão com o outro, não pode? Oh, campeão, obrigado. Pode sim. Você pode fazer isso, pode fazer muito mais. Deus te deu capacidade para fazer muito mais. Jesus chega num lugar e a pessoa morreu. Ele falou: opa, a morte não domina no reino dos céus. Porque no reino dos céus nós vivemos eternamente. Pode levantar, pode acordar. E o reino dos céus não é preso pela morte. Em todos os reinos do mundo, você paga imposto até um dia. Sabe qual o dia? O dia que você morrer. No reino dos céus, as coisas não acabam no dia que você, as coisas não acabam no dia que você morre, as coisas começam. Jesus nos convida a fazer parte desse reino maravilhoso, que inverte tudo que você já viu na vida. Lá no céu, morrer é viver. Aqui na terra, morrer é tristeza. Lá no céu não nos falta nada. Aqui no céu muita gente passa necessidade. Lá no céu eu tenho paz. Aqui nós vivemos em guerra. Lá no céu os valores são diferentes. São de perdão, aqui é de vingança. Jesus nos convida a viver hoje, começar a viver hoje, o reino dos céus.
Tá bom, Tiago, eu entendi tudo isso, mas aonde que eu entro nessa história? O que isso aí tem a ver comigo? O pessoal que ia me ajudar aí, puder começar a distribuir as coisas. Aê, muito obrigado. Se nós estamos sobre o governo do mundo, nós estamos fazendo como aqueles cidadãos de Cabo Verde. O que os cidadãos de Cabo Verde fizeram? Colocaram nariz de palhaço. Se eu estou sendo regido pelo governo do mundo, se os meus valores, olha para mim, todo mundo vai receber, fica tranquilo, tem para todo mundo. Se eu estou sendo regido pelos valores dessa terra, olha para mim todo mundo, muito obrigado, é isso aí. Não, você não entendeu, você não entendeu que é para olhar para mim. Não entendeu? Agora entendeu, muito bem. Os valores do mundo, se os valores do mundo regem a minha vida, eu estou como aquele cidadão de Cabo Verde, sabe como? Com o nariz de palhaço. Joga um para mim aí, Beth. Será que cabe no meu nariz? Essa é uma pergunta muito interessante. Coube. Sobrou um espacinho aqui, mas não tem problema. Vocês entenderam o recado. Se o governo do mundo rege a minha vida, agora foi engraçado eu falando assim, né? Mas tudo bem. Se o governo do mundo rege a minha vida, eu estou usando o nariz de palhaço. Todo mundo coloca, por favor? Todo mundo consegue? Deixa eu ver. Todo mundo colocou? Todo mundo colocou? Faltou para alguém? Levanta a mão. Beleza? Coloca aí, por favor, todo mundo. Tá ruim de falar, mas tudo bem. Coloca aí, Ronaldão. Coloca aí, mano. Vamos lá, pessoal, volta aqui. Olha para mim, todo mundo. Beleza. Pode respirar, é difícil. Imagina eu falando e respirando. E a hora que eu solto, parece que ele vai cair. Olha o cabelo. Se Deus nos chamou como rei e como sacerdote, como embaixadores do reino dele, nós temos que entender a nossa função nesse reino, temos que executar essa função no reino e fazer o que Deus mandou a gente fazer. Sabe por quê? Porque se você não fizer, você vai estar desprezando o sangue de Jesus que te comprou. Apocalipse capítulo de número 4 diz que o sangue de Jesus nos compra para Deus e nos faz reis e sacerdotes. Quando você não exerce a função de rei, de sacerdote nessa terra, você está desprezando o sangue de Jesus que te comprou. Se você não vive como rei e sacerdote, você está vivendo como um palhaço. Se o seu valor não é o valor de um rei, se o seu valor não é o valor do reino dos céus, você está vivendo como um palhaço. Você sabe o que é eternidade? Quem sabe o que é eternidade? É o que não tem fim. Nosso reino será eterno, nós devemos viver a eternidade. Imagina o Monte Everest. Quem já ouviu falar no Monte Everest? Imagina que todos os dias uma águia tem um lenço no bico e ela passa sobre o topo do Monte Everest. E cada dia esse monte vai diminuindo. 0,00000 milímetros. Imagine que o Monte Everest, o monte mais alto do mundo, recebe tantas passadas dessa águia com um lenço que ele fica zerado. Quando o dia que isso acontecer, a eternidade ainda nem vai ter começado. Deu para ter noção de como é que vai ser? Se você soubesse realmente o que é a eternidade, você agiria diferente, sabe por quê? Porque Paulo, quando ele escreve as cartas dele, olha para mim, ó, esquece o nariz, deixa o nariz paradinho aqui, ó. Se eu consigo, você também consegue. Eu estou falando
estou soprando no cabelo, e ainda estou falando, estou conseguindo, estou respirando, estou vivo. Se eu consigo, você consegue também. Se a gente soubesse o que é a eternidade, Ronaldão, coloca o seu nariz de palhaço. Se a gente soubesse o que é a eternidade, a gente agiria diferente. Paulo, nas suas cartas, ele fala assim, primeiramente, os mortos ressuscitarão. E ele fala depois o quê? Depois nós, os vivos, seremos arrebatados. Paulo vivia esperando todos os dias que Jesus voltasse. Por isso que no final da vida dele, Paulo chega e diz assim: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, agora já me está reservada a coroa da justiça, não só a mim, mas a todos aqueles que amam a vinda de Jesus. Ele pode falar que ele gastou toda a sua vida, ele fala que ele foi entregue como oferta de bebida ao Senhor. Olha para mim, todo mundo aqui, muito obrigado. Ele fala que ele foi entregue como oferta de bebida, ele se gastou inteiro, acabou Paulo, acabou. Sabe por quê? Porque todo o sangue que ele tinha, ele entregou para Jesus. E eu pergunto para você, será que você tem dado tudo o que você pode para Deus? Será que naquele grande dia você vai poder falar assim: combati o bom combate? Será que naquele grande dia você vai poder falar assim: eu estabeleci o reino de Deus? Será que naquele dia você vai poder falar isso? Ou será que você fala assim: Deus, me dá mais uma chance, Deus, eu preciso voltar? Não haverá mais tempo, e a gente não sabe quando vai ser esse tempo, e pode ser que seja agora. Viva como se a eternidade fosse hoje, gaste até o seu último suspiro, vivendo para Jesus intensamente. É isso que você precisa fazer, ou então, você vai continuar como um palhaço. Sansão era forte, como nenhum outro. Sansão tinha as mulheres que ele queria. Sansão recebia a presença do Espírito Santo de Deus e matava todo mundo. Ele era o cara. Mas um dia, Sansão resolveu brincar com Deus. E sabe como Sansão acabou? Como um palhaço. A ilha está cercada. Lembra de Cabo Verde? Quem lembra de Cabo Verde? Tudo mentira, tá, pessoal? Era brincadeira. Na verdade, eu não chamo de mentira, eu chamo de licença poética. Contei uma história para vocês, todo mundo acreditou. Não é verdade, tá? Geralmente o pessoal fica com raiva de mim no final. A Dilma não vai invadir Cabo Verde, tá? Cabo Verde nunca foi parte do Reino do Brasil. A única coisa que é verdade é que a bandeira é de Cabo Verde, tá bom? Aquela bandeira, para quem não sabe, é de Cabo Verde. Pessoal, sabe por que eu falei de Cabo Verde? Cabo Verde representa a terra. E sabe quem que o Brasil representa na história? O reino de Deus, de Jesus, o Todo-Poderoso. E sabe em que parte dessa história nós estamos? Na parte que o exército está pronto para atacar. O exército de Deus já está formado. E ele vai invadir essa ilha. Pode ser que seja hoje, pode ser que seja amanhã. A gente não sabe a hora, mas o exército já está pronto. Jesus está às portas. A ilha vai ser invadida. E quem quiser paz, não pode estar usando esse nariz de palhaço. Quem estiver usando o nariz de palhaço, vai ser declarado inimigo e vai sofrer as consequências. Você ainda está usando. Então coloca de novo, que eu não terminei ainda, né? Espera aí, mano, coloca de novo, mano. Você precisa decidir. Você precisa decidir. Você precisa olhar para dentro de você e tomar a sua decisão. Você precisa olhar para dentro de você e responder: será que se a ilha fosse invadida hoje, eu estaria com o nariz de palhaço? É simples. 10 valores eu disse do reino de Deus. Será que eu tenho cumprido todos os 10? São vários. Será que eu tenho cumprido 10? Será que eu tenho vivido o reino de Deus? Será que eu tenho estabelecido o reino de Deus nessa terra? Ou será que eu tenho sido mais um palhaço? Esse rei está voltando. E ele não vai buscar palhaço.
Se coloque de pé nesse lugar. Pessoal, eu gostaria que agora mesmo, de verdade, todo mundo tivesse com o nariz. Por favor. Por favor, por favor. Ó, eu estou com o nariz até agora, não morri, tá? Estou conseguindo respirar. Feche seus olhos, por gentileza. Feche seus olhos. Imagina que você está realmente nesta ilha. E imagina que essa ilha está cercada. Imagina que seus olhos espirituais estão abertos nesse momento e você vê o grande exército do rei dos reis, do Senhor dos senhores. Abra os seus olhos espirituais e veja. A ilha está tomada. Não tem para onde escapar. Será que vale a pena eu continuar usando o nariz de palhaço? A troco de quê? Como disseram os cabo-verdenses, só para dizer que eu sou livre? Só para dizer que eu posso dizer o que eu quero? Só para ficar com aquela menina? Só para fumar um cigarro? Só para beber alguma coisa? Só para fazer parte daquela rodinha? Só para eu ser popular? Vale a pena usar esse nariz de palhaço? Olha para dentro de você agora e veja se as situações dessa vida não têm te feito de palhaço. Se a liberdade prometida pelo diabo não é igual a que ele falou para Adão. Ô Adãozão, escolha o que você quer, cara. Ninguém melhor do que você. Sabe o que o diabo fez com Adão? Colocou o nariz de palhaço nele. Será que não é isso que a vida tem feito com você? Só para você poder ser chamado de livre? Só para você dizer para os seus amigos, eu faço o que eu quero? Só para você poder dizer, minha mãe não manda em mim? Imagine que a ilha está sendo invadida agora. E Deus resolveu, por misericórdia, te dar uma última chance. E Ele estende a sua mão agora, aqui na frente, e fala assim, filho, me entrega o seu nariz, passa a fazer parte do meu reino. O que eu sonhei para você é muito melhor do que ser um palhaço. O que eu sonhei para você é muito mais do que ser um palhaço. Talvez seja legal naquela rodinha ser um palhaço. Talvez seja legal fazer uma palhaçada uma hora ou outra. Mas o palhaço é inimigo e ele sofrerá as consequências. Deus te dá a oportunidade de reconhecer agora o que você tem feito com a sua liberdade, o que você tem feito com a oportunidade voluntária que Ele te dá de fazer parte desse exército. E se você quiser mudar a sua situação hoje, eu te convido a vir aqui à frente e apresentar o seu nariz para Ele. Eu te convido a profeticamente deixar de ser palhaço de Satanás e se tornar membro do corpo de Cristo, do reino dos céus.